Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Yuri Goulart, sou analista na V10 Investimentos e estou hoje com o nosso convidado Paulo Bockel, o especialista de crédito da Axis Investimentos, uma gestora com quase 30 bilhões de reais sob gestão. Bom, para dar início, Paulo, primeiro eu gostaria de agradecer sua presença aqui com a gente e pedir para você nos contar um pouco da sua trajetória e o que você faz na Axis hoje. Obrigado, Yuri, pelo convite. Para a gente é uma honra estar aqui. Eu sou responsável pela parte de distribuição, sou convidado do Comitê de Crédito também e faço parte do Comitê Executivo da Arx. Então, hoje eu tenho essas três funções. Bom, Paulo, para a gente dar uma introduzida no assunto, eu queria que você falasse um pouco sobre os principais fundos de crédito da casa. Se não me engano, vocês estão com 4 fundos nesse âmbito, e explicar rapidamente a metodologia de cada um, para a gente pular para o assunto principal aqui do bate-papo. Aqui, assim, a gente tem vários fundos de crédito, né? Então, você tem fundo em CDI, né? Então, são 3 fundos. A gente tem fundo em IMA B5, né, de debênture incentivada, que é até um fundo isento, e os fundos de previdência. 3 grandes grupos ali que a gente tem. Então, o primeiro grupo, né, que são os mais conhecidos, que é o fundo D1, né, que é o ARX Denali, fundo FIC-FIRV CP, o Vinson, que é um D30, e o Everest, que é D60. Qual é a grande diferença de cada um dos fundos? Quando a gente olha para a questão do crédito em si que tem na carteira, basicamente a gente usa sempre o mesmo processo. Então, ou a empresa e a emissão faz parte de todo o grupo de fundos, ou não faz. E aí a gente pode não alocar em função de um fundo, muito em função de qual é aquele objetivo de retorno que o fundo tem, ou a questão até de liquidez. Então, quando você vai para o fundo D1, né, que é o RX Denali, a maior preocupação que a gente tem é pagar resgate. Então, obviamente, em função da qualidade de crédito, sim, mas você está muito preocupado com a liquidez. Então, você tem no fundo uma quantidade de caixa relativamente grande, então, em média, a gente tem 30% de caixa, e você tem uma quantidade grande de ativos e de ativos líquidos. Então, por exemplo, esse fundo vai ter bastante títulos bancários, né, como, por exemplo, o LF dos bancos. Né? E aí, aumentando um pouco a liquidez, permite que você tenha papéis que não sejam tão líquidos, né, porque você tem mais tempo para vender, né, no Vinson, que é o D30, e no Everest, que é D60. E o que acaba acontecendo, basicamente, em termos de carteira, é que você deixa de ter tanta letra financeira, tanto papel bancário, e vai ter mais debênture. Então, essa é uma característica que tem entre os fundos, de uma forma geral. Outra coisa que é importante, e eu acho que acaba sendo muito importante até para a questão do investidor, é saber que hoje o caixa do fundo custa bastante dinheiro. Então, o spread de crédito aumentou consideravelmente. Hoje, na média, os papéis que a gente compra para os fundos, né, dada até a qualidade, que a gente tem a gente é bem restrito no que a gente acaba colocando, tem que ter uma qualidade muito boa. Então, hoje paga entre CDI mais 3 e CDI mais 4,5. Você está falando o quê? Se você deixa de aplicar nesses papéis para deixar no caixa, que está em LFT, que rende basicamente CDI, você perde entre 3 e 4,5 ao ano. Né? Se eu considerar 10%, então vai estar ali alguma coisa entre 0,30 e 0,45 a menos, né, do que só pela questão do caixa em si. Então, quando eu olho o Denali, que eu falei que a preocupação grande é caixa, eu tenho 30% de caixa. O Vinson, eu tenho 20% de caixa, e o Everest, que é o D60, eu tenho 10% de caixa. Então, basicamente, a diferença que tem de retorno acaba sendo de 0,35, 0,40, né, que o Vinson rende mais do que o Denali, e 0,35, 0,40, que o Everest rende mais do que o Vinson. Ou ainda 0,70, 0,80, que o Everest rende a mais do que o Denali, simplesmente pela quantidade de caixa que cada fundo tem. Então, isso é uma coisa que eu acho que o investidor hoje precisa prestar atenção. Se você não tem a necessidade, ou você pode alongar um pouco a aplicação, faz sentido, porque você vai ter o retorno adicional. Então, esse é um ganho a mais que você está tendo. Então, esse é o primeiro fundo, o grupo de fundos que a gente tem. A gente tem um segundo grupo de fundos, que são os fundos de debênture incentivados. Ele muda o indexador dele acaba sendo um IPCA,
né? Então é IPCA mais alguma coisa. Então é um fundo que a gente chama que é um fundo de juro real. Hoje esses fundos estão rendendo alguma coisa em torno de IPCA mais 3, né? Que é quando a gente fala rendendo, né, a gente está falando aqui, na realidade, do carrego do fundo. A renda fixa tem uma característica que eu sei, quando eu entro no fundo, como é que vai ser o fluxo e quando eles vão ocorrer. Né? Você tem essa data, o papel vence em tal data, ele paga cupom, só paga, não paga cupom, paga só no vencimento, então você consegue calcular o carrego. Esse fundo, então, rende IPCA mais 3, a grande vantagem dele, ele acaba sendo a questão da isenção, ele não paga imposto de renda. Esse fundo, até por ele ser em IPCA+, ele tem uma volatilidade a mais. Então, quando a pessoa vai investir, tem que ter em mente que o ideal é você ter ali uma aplicação de pelo menos 1 ano nesse fundo. E o terceiro grupo de fundos que a gente tem são fundos em CDI, né, que são os fundos de previdência em CDI. Então, são fundos que, na realidade, CDI e uma B5. A gente acabou juntando os dois. Então, que a gente tem que busca retorno mais ligado ao CDI, que são para pessoas mais conservadoras. Previdência também, você tem a questão das idades, né? Muito das pessoas. Então, em Previdência, embora seja uma aplicação de longo prazo, muita gente fala, não, vamos tomar mais risco, mas tem que ver que tem pessoas ali acima de 50, 60 anos, que já estão mais próximos da aposentadoria, precisam ter uma aplicação mais conservadora, dado o prazo. Então, a gente fez esse produto e a gente lançou recentemente com algumas seguradoras um fundo de inflação curta de crédito. Então, você está ali olhando um pouquinho mais arriscado do que o fundo em CDI, né? Inflação curta, digamos assim, o primeiro nível de renda fixa depois do CDI com crédito, nos dois são crédito. Então, o objetivo é estar rendendo mais ou menos hoje um IPCA mais 4, alguma coisa nesse nível. Tá? Obviamente, a gente tem taxa de juros do IPCA muda todo dia, então esse referencial ele acaba sendo mais, falando assim, você está olhando ali um IMA B5, que é o índice de inflação curta, mais 2, né, que seria mais ou menos o equivalente, mas é mais difícil para as pessoas entenderem o que é o IMA B, né, mas é a inflação curta. Então, essa é uma gama toda, né, de fundos hoje que a gente tem, e a gente tem uma linha bem diversificada, e a gente está para lançar um outro produto, Yuri, que é basicamente o fundo de debênture incentivada é um fundo de inflação curta, né? Então a gente vai lançar um outro fundo de inflação longa para aquelas pessoas que têm apetite para uma volatilidade maior, né? E com isso também ter um retorno maior, né? O que acaba acontecendo? Quanto mais longa a aplicação, o juro real que você tem já é maior, inclusive do título público, e muitas vezes o spread de crédito também é maior, então você tem uma remuneração maior, porém ele vem com uma volatilidade também bem maior. Então, para um outro tipo de cliente, o cliente tem que saber que a volatilidade, enquanto do inflação curta, a gente está falando ali uma de volatilidade de alguma coisa em torno de 2%, 3%, esse produto novo vai ter alguma coisa em torno de 8% de volatilidade, 8%, 10%. Então, já é bem diferente do CDI, né? Eu acho que a beleza do renda fixa é isso. Você tem várias... A renda fixa não é só CDI, né? Você tem vários tipos de aplicações que você pode fazer de acordo com o perfil. E é isso que a gente procura fazer para atender diversos perfis de cliente, né? Necessidades que o cliente tem ao longo do espectro, né, de renda fixa. Bom, você comentou sobre resgates, né, Paulo? Falando sobre causa e consequência, o que de fato provocou essa queda tão significativa nos fundos de crédito? Foram especificamente os resgates que foram abundantes? Foi preço? Foi problema de crédito? Foi um mix? O que de fato causou isso dessa vez? Porque quando a gente olha para trás, para as outras crises, o mercado de crédito ele não tinha sido tão fortemente, tão rapidamente afetado assim. O que foi diferente dessa vez? E sobre consequência, eu queria ouvir sua visão do que você enxerga como mudança no cenário de crédito a respeito de fundamentos. Tem alguma mudança que você acha que fique para o médio e longo prazo? O que aconteceu? Vamos voltar 2 meses, assim, início de 3 meses, na realidade, já, né? Se a gente voltar ali, início de março, o que aconteceu? Basicamente, a gente teve uma crise que ninguém sabia, né? Assim, uma crise sanitária, ninguém viveu, muito pânico, e as pessoas foram para casa, as empresas precisavam de caixa, muita gente até
perdendo renda, né? Se você olhar profissional liberal, profissional autônomo, as empresas perdendo receita, foi um choque de oferta e demanda, gerou uma necessidade e uma busca, né, por liquidez muito grande no mercado. Então, o grande problema que a gente teve foi isso, foi a questão de liquidez. A gente não tem, assim, se a gente olha, pelo menos nas empresas que a gente tem no portfólio, a gente não viu nenhuma empresa em dificuldade. Muito pelo contrário, as empresas, até durante a crise, se reinventaram, mas elas estão bastante sólidas. Depois eu explico um pouco mais até sobre isso. Mas o que aconteceu naquele momento foi até os bancos, vamos dizer assim, você teve uma desalavancagem forte, as empresas que tinham linha com o banco sacaram tudo, as empresas estão com muito caixa, né? Então isso é uma coisa que é importante, né? E a empresa não tem caixa, não quebra. E só para lembrar, assim, as empresas que a gente tem no fundo, nos fundos de crédito, são as maiores empresas do Brasil. São basicamente as empresas que você tem em bolsa de valores, empresas que são super conhecidas, líderes do setor, né? Então essas empresas ficaram com caixa para... Ninguém sabia quanto tempo ia demorar, né? A gente viu ali Tesouro Direto não abrindo, a gente viu Bolsa sem ter compra, e na hora que você foi para o mercado de crédito, você teve muito resgate rápido dos fundos, e você precisava vender os títulos. O que é liquidez no final do dia? A liquidez, basicamente, é quando um vendedor encontra o comprador. E muitas vezes, até se você for ver em outras coisas, comprar um apartamento, um carro, se você precisa vender muito rápido, normalmente o que vai acontecer é que você vai ter que baixar seu preço para conseguir atrair um comprador. O mercado de crédito, de certa forma, foi igual, né? Então, a gente viu que você tinha muita venda de papel e pouca compra. O que acontece em renda fixa? Renda fixa, a característica básica é a renda é fixa. Isso não quer dizer que o preço seja fixo. Então, se eu vou ao mercado, vamos dizer assim, só a título de exemplo, eu tenho um papel que rende, que vale hoje R$900 e que eu sei que ele vence daqui a um ano por 1.000. Esse título te paga hoje R$100 em cima de 900, que é 11,1. Digamos que eu vou tentar vender o título, ligo para o Yuri e falo, Yuri, e aí, cara, preciso vender esse papel aqui, que eu tenho esse título, quanto você me paga? Pô, Paulo, eu te pago só 800. Você quer? Se eu estou precisando vender, eu vou falar, tá bom, né? Vai 800, né? Que eu estou precisando de caixa. Só que o que vai acontecer? Esse título para o Yuri não vai render 11,1, ele vai render 25%. Por quê? Como ele continua valendo R$1.000 no final, o Yuri vai receber daqui a um ano, ele vai ganhar R$200 sobre 800, que é 25%. Então, o efeito que você tem, né, do crédito, a desvalorização não foi uma questão de crédito. Não houve uma piora na qualidade das companhias, e sim uma venda muito grande, e pelo fato de que as pessoas estavam com bastante medo, ninguém estava querendo comprar, né, esses títulos. Então, você teve que baixar o preço para encontrar um comprador. E, basicamente, foi isso que aconteceu ali há 2 meses atrás. De lá para cá, o mercado melhorou muito, a gente já teve bastante calma. E uma das coisas, várias medidas foram feitas pelo Banco Central, pelo governo de uma forma geral, mas a mais importante foi que, dada essa questão de que as pessoas que estavam investindo iam render mais se mantivessem a aplicação, você teve uma redução significativa na quantidade de resgate, né? E, basicamente, o equilíbrio acaba acontecendo se você vende pouco. E aí você teve, por outro lado, alguns novos participantes do mercado entrando. Então, você teve, por exemplo, o Banco Médio, que não acessavam essas empresas AAA, AA, as maiores empresas, para dar crédito a essas empresas, ainda mais uma taxa de 4%, 5%, como a gente viu. Então, esse foi o primeiro grupo que entrou. A gente viu fundos entrando também, fundos sendo criados para comprar crédito nessa oportunidade. Só para fazer um parênteses aqui, a gente viu créditos que rodavam ali CDI mais 1, CDI mais 2, e para CDI mais 4, mais 5, em alguns momentos chegou até CDI mais 8. Tá? Então, eram spreads altos e que não estavam muito ligados à questão da qualidade da companhia, mas sim à liquidez de novo. Aí, por último, você teve até fundos de ações em multimercado comprando. Então, basicamente, porque eles viram que era mais atrativo comprar a dívida de uma empresa CDI mais 8, né, que você está falando mais ou menos 11% ao ano, do que comprar
a própria ação da empresa por causa do retorno que estava dando. Então, foi esse tipo de coisa que fez o mercado acalmar. Olhando daqui para frente, qual é o efeito contrário? Dá um exemplo, por exemplo, qual é o efeito que você tem prático nos fundos? O fundo nosso D30, o RX Vinson, eles tinha um carrego, né, que é a média dos títulos que a gente tem em carteira, levado a vencimento, tirando todos os custos, de alguma coisa em torno de CDI mais 0,40, por volta do dia 15 de fevereiro. Hoje, esse fundo está rendendo CDI mais 2,50, o carrego do fundo. Então, o que acabou acontecendo foi essa depreciação nos títulos trouxe uma oportunidade de investimento para aquelas pessoas que já estavam nos fundos, que vão manter as aplicações, ou novos clientes que entrem e invistam hoje. Então, você tem um novo patamar de retorno e com um nível de risco das companhias que praticamente não se alterou nesses 3 meses aí que a gente teve de crise, né, por enquanto. Agora, entrando mais até nas medidas do Banco Central, para tentar mitigar as consequências do mercado de crédito. A gente viu aí o Bacen injetando 1,2 trilhões de reais para equalizar o crédito. E aí um parênteses, né? Todo o estoque de crédito de pessoa jurídica no Brasil soma 1,5 trilhões. Então, isso é muito dinheiro que o Banco Central injetou no sistema, além de uma emenda no qual ele poderia também, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, comprar títulos de crédito privado diretamente no mercado, que são os famosos quantitative easings, né? Quais outras medidas, e se tem alguma, pode fazer com que o crédito volte mais rápido, ou agora é tempo até tudo se estabilizar? O Banco Central ele tem um papel fundamental de monitorar. Como que você vê essa perspectiva? O Banco Central fez diversas medidas para dar liquidez para os bancos, né? Então, ele liberou muito compulsório, liberou até rápido do mundo, e a primeira ideia era garantir que os bancos não tivessem um problema de liquidez. Então, eles fizeram isso. Algumas linhas específicas eles fizeram, então fizeram linhas, por exemplo, de poder recomprar debênture no mercado, você está injetando dinheiro. Você fez linha que eles podiam comprar debêntures com garantia de... Você comprava debênture, botava a debênture no Banco Central e o Banco Central dava dinheiro para os bancos de volta. Você teve algumas... A LIG, né, que você colocava crédito no Banco Central, fazia um empréstimo, colocava crédito lá no Banco Central e o Banco Central te dava dinheiro. O Banco Central fez diversas linhas, e aí você tem a linha, por exemplo, a folha de pagamento, que foi Banco Central / Governo Federal. Agora está fazendo uma linha para pequenas e médias empresas. O Banco Central também está fazendo todo esse movimento de redução da taxa de juros, dito por eles que para fazer com que o crédito chegue mais barato. E a outra medida que teve é a questão até da própria recompra, né, que você comentou, do recompra de títulos pelo Banco Central. Não só títulos de públicos, privados, mas públicos também. Qual é a ideia disso? Quando você tem, né, a gente empresta dinheiro para quem? Para as maiores empresas do Brasil. Se você tem hoje no Brasil as maiores empresas pagando alguma coisa em torno de CDI mais 4, CDI mais 5, como estava no início da crise, você faz com que toda a cadeia de crédito pague mais do que isso. Então, você baliza por cima, né? Então, o Banco Central tinha interesse, né? Falou que ele ia comprar crédito para justamente baixar. Na hora que você abaixa todo o custo da cadeia. Então, essa é a primeira coisa que o Banco Central quer fazer. O Banco Central ele conseguiu autorização, demorou bastante tempo, teve 2 etapas na Câmara e no Senado, conseguiu autorização e está se preparando para fazer essas compras. A gente nem sabe se o Banco Central vai entrar ou não, mas o fato só do Banco Central ter falado que ele ia entrar no mercado já fez com que muitos agentes do mercado se antecipassem e entrassem comprando crédito, que baixou os prédios já de uma forma. Então, a gente já viu ter saído do 4, de 5, CDI mais 4, CDI mais 5, para alguma coisa em torno de CDI mais 3, CDI mais 4. Então, já baixou um pouco. E a outra coisa que o Banco Central tem é para comprar também título público. O que acaba acontecendo? A decisão de investimento ele ocorre muito mais em função de um período mais longo, né, 3 anos, 5 anos, enfim, no período em que você vai pegar um empréstimo, do que propriamente do custo do CDI de hoje. Então, o Banco Central também quer diminuir a taxa de juros do mercado, taxa de futuro, que é basicamente balizado pelos títulos públicos, também para baixar o custo de crédito na cadeia de uma forma geral.
Então, o Banco Central já emprestou bastante dinheiro. Agora, acho que assim, tem uma coisa que é importante, às vezes o pessoal fala que não tem dinheiro para todo mundo, né? Porque se você for somar a quantidade de dinheiro que todo mundo pede, basicamente você não tem caixa em todos os bancos. E a segunda coisa é que hoje, o fato até tem muito empréstimo, porque as empresas, independentes se vão precisar ou não, dada a insegurança, preferem ter caixa e estão sacando muito dinheiro também. Então, tem muito dinheiro, tem muito caixa no caixa das empresas de uma forma geral. Então, porque o problema todo não é a perda de receita que faz uma empresa quebrar. O que faz a empresa quebrar é não ter caixa. Então, numa situação dessa, o importante é você ter caixa. É o que basicamente as empresas estão fazendo. Paulo, o que eu extraí de uma de suas falas foi o rendimento dos fundos ele tende a aumentar significativamente para compensar esse spread que abriu, mas que os títulos ele tem data de vencimento, então na data, pelo menos os títulos high grade tem uma enorme chance de pagamento, digamos, correto, então o fundo vai ter que andar muito mais rápido para honrar com esses recebimentos no período até o prazo final, que é o carrego, né? E isso cria uma grande oportunidade. É isso? Me corrija se eu estiver errado. E aí, só acrescentando o último ponto na mesma pergunta. Então, nessa ótica, os fundos que focam em títulos high grade são mais do que nunca mais seguros que os títulos high yield, porque já que os dois tipos abriram um leque grande, uma boa margem de segurança, se é que podemos chamar assim, praticamente numa mesma proporção, isso me leva a pensar que existem boas oportunidades, mas as empresas com bons ratings oferecem uma oportunidade ainda maior em um cenário que pode ser considerado incerto. Eu acho assim, tem uma distinção muito grande entre o high grade e o high yield, né? O high grade é uma empresa que a probabilidade de não pagar é baixíssima. O high yield não, já é uma empresa que o high grade é uma empresa assim, antiga, consolidada no mercado, receita recorrente, líder no setor, tem muita bancarização, tem governança corporativa, abertura de informação, número auditado, histórico. Então, são empresas sólidas. Né? Por outro lado, uma high yield é exatamente o oposto. São empresas novas, empresas que não têm tanta bancarização, então pagam caro pelo empréstimo, não conseguem empréstimo muito longo, conseguem empréstimo muito curto, tem pouco caixa, estão em setores que são mais voláteis em termos de receita. Isso tudo, então, faz uma distinção grande. E, normalmente, as empresas high yield têm uma taxa de não pagamento muito, mas muito superior às high grade. High grade é difícil você não ter um pagamento, né? Então, basicamente, então, o que a gente viu? Se a gente olhar hoje, né, eu estou recebendo taxas que você, há 3 meses atrás, era de crédito high grade, high yield, só que com crédito high grade. Esse é o tamanho da oportunidade que a gente está falando. Então, são empresas sólidas que estão pagando muito mais do que deveriam, simplesmente por essa questão de liquidez que está acontecendo. Que a gente está vendo nesse processo como um todo, basicamente, é uma oportunidade, né, o que está acontecendo. E o que a gente tem visto muita gente ficou assustada com a questão da volatilidade, do juro que está negativo, das empresas poderem crescer, poderem quebrar, enfim. Mas o que a gente viu até hoje, assim, um cenário muito mais claro do que a gente tinha 3 meses atrás. Então, você vê o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo na Ásia, as pessoas já saindo, tendo uma vida relativamente normal, começando a voltar a trabalhar, a economia voltar. Até os números que a gente está vendo do Brasil, até melhores do que as pessoas estavam esperando. Isso tudo ajuda também para dar uma sensação de segurança maior, né, do que a gente tinha 3 meses atrás. O cenário mudou muito. E a gente tem hoje 2 coisas acontecendo, Yuri, que eu acho que são importantes. A primeira você tem um spread de crédito alto, por outro lado, você tem um juro nominal menor. Então, as pessoas falam, poxa, renda fixa não vale a pena. O importante também é que as pessoas precisam notar que por que você no Brasil tem um juro tão baixo? É porque a gente tem uma inflação muito baixa. Então, a inflação desse ano está sendo ali alguma coisa em torno de 1,5%, 2%. Essa é a expectativa de inflação. Se você tiver vamos dizer que a taxa de juros baixa na próxima reunião do cupom, que nem está sendo, pelo menos os preços de mercado estão indicando que vai baixar para 2,25%.
Se você considerar que o 2, basicamente, você vai ter o imposto de renda, isso você perde para a inflação, o excedente a isso é um juro real. Então, você ainda tem um juro real de 2,5%. Por outro lado, quando a gente tinha ali a aplicação em 2016, que a gente teve o auge da taxa, 14,75, né, você tinha uma inflação de 12%, você pegava 14,75, pagava imposto de renda, né, em cima disso tudo. Hoje o imposto de renda é bem menor, porque a inflação é menor, e você paga imposto de renda da inflação. Se eu tirar 15% de 14,75, vai dar praticamente 2%. Então, você tinha um juro real naquela época de alguma coisa em torno de 1,5% e um spread de crédito menor. Então, hoje, o juro real que você tem é ainda, se não for maior, ele é no mínimo igual que você tinha naquela época lá atrás. Só que quando a gente olha a aplicação, fala, pô, estou recebendo pouco, né? Só que o que é importante no final do dia é você olhar o juro real, não o juro nominal, porque o juro real é o que você ganha acima da inflação, né? Quanto seu dinheiro, seu poder de compra, você está ganhando acima da manutenção do seu poder de compra. Essa que acaba sendo... O movimento foi muito rápido, né, na redução da taxa de juros, então as pessoas às vezes não se dão conta, estão acostumados pelo nominal alto, né? O famoso 1% ao mês, né? Se a gente pegar a média ali dos últimos 25 anos, é até mais que isso. Agora, Paulo, eu gostaria que você explicasse melhor o que é carrego, como que está o carrego dos fundos da Arx, e eu queria saber também como foi feita e como está sendo feita a gestão de risco dos fundos. Vocês aumentaram, diminuíram a exposição lá em março, agora vem aumentando ou diminuindo, os títulos dos fundos eles foram mudados, como que vem sendo essa dinâmica? O que a gente fez, né? Então, que é a pergunta ampla. Vamos lá, primeira coisa, vamos responder o que é carrego, senão eu vou acabar esquecendo. Carrego, basicamente, é o seguinte: como renda fixa, a gente sabe quando é que os títulos vencem e consegue saber quanto esse título vai pagar. Então, a gente pega e faz uma média ponderada, né, por cada participação que eu tenho do título na carteira, a gente inclui o caixa e tira todos os custos que esse fundo vai ter. Então, isso é o carrego do fundo. Depois até mostro aqui um gráfico que como é que isso se desenvolveu ao longo do tempo. O que a gente fez, né? A gente veio ali até março, a gente estava com uma carteira curta, né, que isso é um outro conceito importante, quer dizer, a questão do duration da carteira. Duration nada mais é do que a sensibilidade que a carteira que você tem a variações do spread de crédito, para falar aqui do fundo de CDI de crédito. Então, quanto maior é o duration, maior é essa sensibilidade que você tem. Menor o duration, menor a sensibilidade. O que isso quer dizer? Se você tem um aumento na taxa de juros, no spread de crédito, de 1 ponto percentual, e você tem um duration de 1, você vai 1 vezes menos 1, menos 1. Então, se você tiver um aumento de 1%, você perde 1% no valor do título. Se você tem um duration de 5, se subir 1%, ao invés de 1%, você perde 5%. Tá? Então, a gente estava com uma carteira curta, porque no momento em que você tem um cenário em que o spread de crédito vai aumentar, quanto menor é o duration que você tem na carteira, é melhor. Então, a gente sofreu menos por isso. Então, por isso que você vê que tem fundos que renderam pior do que outros. Né? Então, uma das coisas que tem, uma das razões, é a questão do duration que cada fundo tinha. Então, o que a gente fez, né, basicamente de lá para cá? A gente teve ali um cenário muito ruim, que foi entre 15 de março e 15 de abril. Quando a gente viu que o cenário estava começando a ter o equilíbrio, ou seja, os spreads de crédito pararem de abrir, de aumentar, a gente começou a movimentar a carteira. Então, o que a gente procurou fazer? Como a gente começou a ver que tinha um cenário de crédito que estava mais benigno, então a gente falou, poxa, já chegamos no topo, não faz sentido não tinha mais o CDI mais 8, já tinha passado, começou a ter uma barreira ali em CDI mais 5. O que a gente acabou fazendo? A gente começou a trocar e alongar a carteira, né, que a gente tinha. Então, o que é alongar? Eu troquei os papéis. Eu tinha papel que estava curto, eu achei que esse papel não valia muito a pena, troquei para um papel que era mais longo, que tinha um spread de crédito maior. A gente acabou concentrando um pouco mais a carteira em nomes que a gente gosta, que a gente tinha certeza que não ia ter problema, e a gente também acabou alongando um pouco mais a carteira e melhorando a qualidade de crédito na carteira de uma forma geral. Então, a gente conseguiu fazer um movimento de aumentar o carrego dos fundos
inclusive no mês passado, que foi um mês que os fundos renderam mais do que o carrego, né, justamente fazendo uma troca, fazendo uma gestão ativa, né, do portfólio, mudando de papel, vendo o que tinha. E ao longo desse processo também, a gente já conseguiu também comprar papéis ali na spread CDI mais 8, mais 7, porque em alguns momentos a gente tinha fundos que a gente estava captando recursos, então tinha dinheiro mais disponível do que fazer troca. Então a gente também aproveitou em alguns momentos mais estressados essa questão. Então eu vou botar aqui no gráfico para a gente, para ver como é que, só para vocês terem uma ideia do como é que aconteceu. Então, o que eu estava falando, vamos pegar aqui o Vinson, que é esse douradinho, está aqui abaixo, aqui é tudo CDI+, né? Ele é o running aqui em CDI, esse aqui é o spread de crédito que eu tenho acima do CDI. Que eu estava falando antes, eu estava aqui rodando mais ou menos em fevereiro, por volta de CDI mais 0,40, esse running ele veio, aumentou, e hoje eu tenho aqui 2,40 no fundo, no Vinson, rodando o fundo. E aí, o que a gente viu, basicamente, a gente aumentou, né? Então, aqui o período mais agudo, se a gente for ver, ele começou aqui dia 15 de março até 15 de abril. Tá? Então, aqui foi basicamente o período que você viu ali, as cotas rodando negativo no fundo. Você aumentou bastante. De lá para cá, a gente começou a alongar a carteira, né? Mudar os títulos, diminuir a quantidade de caixa que a gente tinha nos fundos, para aumentar esse duration e ficar mais preparado para esse cenário novo, né, que era um cenário que a taxa de juros, o spread de crédito ia voltar para baixo, ia voltar à normalidade. Por que a gente sabia disso? Porque o spread de crédito nunca teve tão alto como teve aqui, como chegou a estar, né, como está hoje, né, está acima da média. E se a gente olhar também o que aconteceu no próprio Estados Unidos, foi o mesmo movimento, né, para esses papéis que são de excelente qualidade de crédito, também sofreram isso, tiveram mesmo, depois caíram, tiveram basicamente o mesmo movimento. Então, esse daqui, a gente vê até, por exemplo, agora, esse verde aqui, esse azul, ele é o D60. O Vinson é o 2,37, é o D30. E o Denali, que é o D1, é esse aqui. Esse aqui é o Denali, com 1,80. Aqui embaixo são os fundos é um fundo de previdência da Icatu, o 1,95 é o fundo de previdência que a gente tem na XP, tem na Zurich, tem em algumas outras seguradoras. Tem uma mudança, tem uma diferença sutil de regulamento. E então isso aqui é o que hoje os fundos têm, né? Isso aqui é a data base 29 de maio, né, que foi o último dia, que estão rendendo até o vencimento. Tá? Isso aqui, você vê que assim, estão bem maiores, né, do que aconteceram lá. Isso aqui é só para ilustrar basicamente o que a gente estava falando. Assim, quem entra hoje está ganhando acima do CDI bem mais do que ganhava lá atrás. Pelo menos a carteira está, né, tá mais um retorno ali contratado, digamos assim, maior do que 3 meses atrás. Agora, entrando na questão de tempo de retomada, quanto tempo você vê, e aí eu sei que é praticamente impossível a gente precisar isso, mas quando, na sua visão, para aquela pessoa que tinha dinheiro nos fundos de crédito privado no início do ano e mantiveram o seu dinheiro lá, vão recuperar e até mesmo performar como estavam performando antes da crise, com um prêmio sobre o CDI? É uma coisa mais para o ano que vem? Esse ano ainda dá para ver um ótimo movimento de recuperação? Como você enxerga isso daqui para frente? No bom português, né? É hora de comprar? E quem já estava investido, é hora de repente, aumentar a posição? O que a gente fala é o seguinte, olhando daqui para frente, assim, para a pessoa que, até que, no limite, quem é que está no fundo se estivesse investindo? Porque se você sacar, você deixa de... Hoje o retorno para frente é outro, né? Eu acho que essa que acaba sendo a mensagem. Se você sacar, você perde esse retorno maior que você vai ter. Então, o fundo está muito mais atrativo do que estava antes, eu acho que não tem a menor dúvida. E todo mundo que entra no fundo hoje, só explicar aqui um outro conceito que você até falou bem assim, o fundo é marcado a mercado. Por que o fundo fica negativo? Porque basicamente é o seguinte, todo dia você tem pessoas entrando e saindo do fundo. Então, para você fazer uma coisa que seja razoável para todo mundo, seja coerente, seja justa,
você precifica o fundo todo dia, como se você tivesse se você vendesse todos os títulos ou se você fosse comprar todos os títulos. Então, esse basicamente é a marcação a mercado. É a foto de quanto vale os ativos naquele dia. Por isso que você tem uma perda. E aí, tanto faz, se o cara está no fundo e quanto é que vai render, ou uma pessoa que entra vai render. Então, só para fazer essa distinção. Você tinha perguntado assim, quanto é que os fundos recuperam? Então, basicamente, o que a gente tem é o seguinte, cada fundo tem uma dinâmica diferente. Então, o Vinson, por exemplo, o que acaba acontecendo? Vou falar aqui o pior cenário, tá? Que é levado a vencimento. Depois eu explico por que é o pior cenário. Você tem, em média, por exemplo, o Vinson perdeu 4% do fundo no ano. 3%, só vou botar 4% para arredondar. Você saiu de 2,40, de 0,40 para 2,40. Então, você teve um aumento de 2%. Então, se você pegar o 4 dividido por 2, na realidade o Vinson foi 3, né, por 2, você vai dar 1,5, 2 anos, você vai recuperar e vai ter o ganho de novo que você estava sendo proposto lá atrás. Então, vai estar acima do CDI, um pouquinho acima do CDI. Pode ser antes? Pode. O que a gente viu, inclusive, esse mês agora de abril, de maio, os fundos rendendo acima do carrego dele, né? E por que acontece? Basicamente foi em função daquele movimento que a gente viu que saiu de CDI mais 4 para CDI mais 3. Então, você antecipou um pouco o ganho. Você pode, se você tiver um cenário que você sai do CDI mais 3, volte ao CDI mais 1, provavelmente você recupera isso muito rápido, né? Que é um cenário que a gente não acha que vai acontecer, pelo menos no curto prazo, tá? Mas, teoricamente, pode acontecer. Então, só para dizer por que a gente fala que é o pior cenário, esses 2 anos, né, 1 ano e meio, 2 anos, e pode acontecer antes. O que a gente está vendo só o cenário ele está cada vez melhor, no sentido assim, a gente está vendo as economias voltando, o que vai acontecer, Brasil, os números saindo. Você tem, isso faz com que também você tenha uma ideia da qualidade das empresas, uma sensação melhor, e está vendo que o spread de crédito está atrasado. Se a gente olhar outros mercados, por exemplo, você pega o dólar essa semana voltou tudo, voltou bem, você teve a Bolsa já mais de 90 mil pontos, você teve o juro fechando e o mercado de crédito ainda não andou, é o mais atrasado de todos. Então, você tem ainda uma gordura ali que é justamente esse spread de crédito maior do que a gente teve. Por que não fechou? Porque enquanto você teve muito dinheiro indo para a Bolsa, por exemplo, você teve muito pouco dinheiro, muito pouco fluxo indo para o mercado de crédito. Então, basicamente, isso faz com que você ainda tenha um spread alto e que a gente não vislumbre no curto prazo esse fechamento, por exemplo, que a gente falou antes, agora há pouco, de 3-1. Tá? Então, esse é o cenário que a gente está vendo. É um cenário mais calmo para crédito no curto prazo, porque você tem, por um lado, um spread de crédito muito alto, por outro lado, você tem uma taxa nominal do CDI muito baixa. Então, na cabeça das pessoas, você tem o fundo não é atrativo. Mas, na realidade, se a gente olhar em termos de juro real, o fundo é atrativo. Mas aí é uma questão de percepção. A gente está quase batendo o nosso tempo estimado aqui. Acho que ficou bem ilustrativo o cenário. Você gostaria de acrescentar mais alguma informação final, Paulo? Mostrar mais alguma coisa? Ou acha que a proposta foi alcançada? Não, eu só queria falar assim, mais uma vez, assim, nesse cenário de crise, você tem que ter calma, né, e ver até o que você está comprando, a qualidade do gestor, como é que é o processo de investimento, e saber assim, as empresas são muito sólidas. Então, são empresas que todo mundo conhece, empresas fortes, sólidas, e que não devem ter problema de crédito. Então, assim, na carteira que a gente está muito tranquilo, né? E cada dia que passa, você conseguindo ver com mais clareza do que vai acontecer, a gente fica ainda mais confiante de que não vai ter problema nenhum. Então, é um cenário, isso ajuda muito e tira. O grande problema são cenários de incerteza, né? E aí, muitas vezes, você tomar a decisão de sair e tudo. E aí, outra coisa, que só para deixar bem claro, assim, o pior já passou bastante. Então, a gente não vislumbra que você vai ter cenários de estresse no crédito, até por todo o cenário, tudo que a gente está vendo, o Banco Central e tudo mais. Por outro lado, você pode ter cenários de volatilidade, né? Então, o que acontece? Isso não é só para o mercado de crédito, isso é para todas as aplicações em CDI. Você tem hoje um CDI cada vez menor. Então, para a mesma mudança
em absoluto, em número absoluto, você acaba proporcionalmente tendo uma variação grande, muito maior agora do que era. O que eu quero dizer? No passado, você falava assim, o mês foi volátil, aí deu 95 do CDI a 105 do CDI. Só que a CDI era 14. Né? Então, isso significava que você teve uma variação ali no mês de 0,12, né? 0,10 né? 0,10%. Se 0,10% a um CDI de 3, você está falando que é 0,25 no mês, só esse tamanho, que era 5% lá em cima, virou 40% aqui. Então, é isso que a gente fala da questão da volatilidade maior. Então, não dá para olhar a cota todo dia, de tudo. Talvez agora a gente está indo mais até para o mercado americano e tudo mais, de você olhar a cota no final da semana, toda sexta-feira, uma vez por semana, no final do mês. Né? E, por último, assim, o pessoal fala, a renda fixa morreu. Se a gente for olhar até o que acontece no mercado americano, renda fixa ainda é o maior mercado. Por mais que a taxa de juros seja baixa, você faz parte do portfólio de todo mundo. Obviamente, vai depender qual o percentual que faz, mas que faz parte, faz. Então, eu acho que esse também é outra coisa. Não dá para dizer que renda fixa morreu. E aqui a gente até falou de vários tipos de renda fixa. Né? Você tem renda fixa desde o, digamos aqui, do CDI. E se a gente está falando no Brasil, você pode ter uma NTNB 2055 ou ter um papel de crédito 2030. Então, são formas diferentes de você aplicar em renda fixa. E tudo isso que a gente falou aqui é renda fixa. Isento, não isento, também é outra coisa. Tá? E, mais uma vez, queria agradecer o convite. Para a gente foi muito bom esse bate-papo. E é importante passar um pouco como é que a gente vê o mercado, como é que a gente entende o mercado, vê as oportunidades e passar um pouco essa visão, né? Exatamente, passar a visão de quem está no mercado há bons anos, já viveu outras crises, sabe muito desse mercado de crédito, porque as pessoas que não sabem muito ficam realmente impressionadas com a volatilidade que teve, né? E, Yuri, assim, se tem alguma coisa que eu posso dizer, assim, eu passei já inúmeras crises, assim, se passar ali nas 95 para cá, você teve ali inúmeras crises, né? Crise da Ásia, crise, enfim. 2008 teve a crise, agora teve crise. Assim, todas as crises têm uma coisa em comum. As empresas grandes normalmente saem mais fortes, as empresas grandes compram as pequenas e médias, e disso não muda. Então, elas acabam melhores do que entraram. Então, essa é uma condição que é igual. Né? Se existe alguma coisa, até nessa, que é uma crise de saúde, né? Não é uma crise financeira, vamos dizer assim. Virou uma crise financeira, mas não nasceu financeiro. Né? Acho que foi muito legal esse bate-papo, acho que foi bem educativo também. Bom, então estamos ficando por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, Paulo. Desejo bastante sucesso lá para você e para o pessoal lá da Arx, que vocês continuem realizando um brilhante trabalho. E gostaria de agradecer também a presença de todos que nos assistiram. Um forte abraço. Obrigado, gente. Obrigado pela participação.